Isso. Eu nem dormi aquela E, noite. e os dois meninos que estavam falando lá sobre aqueles dois que estavam falando lá da Bolívia, um substituiu o outro e Sim. tal, me deram Igor e uma Murilo. imagem interessante. Depois as reações, quer dizer, o campesinato indo para as cidades, que eles tinham falado nisso, da polarização entre cidade, era classe média, urbana e conservadora, e o campesinato era socialista e índio. Interessante isso, né? E aí dá uma dimensão melhor. A minha visão está cada vez mais consolidada, quando eu acho assim, a gente tem que conversar com a classe média, a gente não pode deixar a classe média solta por aí, que ela vai dar um golpe contra a gente, inevitavelmente. Senão ela vai fazer besteira, né? Ela vai se aliar à elite real e dar o golpe com a gente. A classe média existe para gente. isso, para ser Sim. Ela vai para onde o vento leve. Entre um e outro, mas a classe média, na verdade, foi uma parte da burguesia que fez a Revolução Francesa, essa ideia de quem detém esse poder de operação, né? É uma classe muito poderosa, gente. Afinal de contas, professores, engenheiros, políticos, policiais, especialmente de oficiais e escambau. Isso é a classe média. A classe média opera o sistema. Não é quem produz riqueza, mas ela opera o sistema. Aroeira e Miguel Paiva, meus queridos, estamos ao vivo. Já estamos. Bom. Começando mais um Távola Quadrada. Nosso convidado de hoje falhou. A gente ia chamar o Fernando Brito aqui do Tijolaço. Ainda não achei o link lá no... Está corrido demais, viu? Muito acelerado. Lula livre, depois golpe na Bolívia. Agora, o Brito é um grande analista. Eu gosto muito da visão que ele tem. O Fernando Brito, ele é ótimo. A semana está agitada, a semana está muito... Não estou achando aqui o nosso... Já estamos no ar, mas não achei ainda no canal. Estamos no ar, talvez tenha um delay aí, mas daqui a pouco entra, Aroeira, com certeza. Tá certo. Você está no meu canal aí, ele já está ao vivo. Deixa eu entrar aqui no outro monitor. Eu quero saudar, como de costume, a todos os internautas que estão no ar aqui. Eu troquei o thumb, mas daqui a pouco ele vai atualizar. Estamos aqui os três, quero saudar efusivamente a presença de vocês, muito bom. O programa é restaurador, né? Esse programa aqui, Távola Quadrada. E para a gente arejar as ideias, continente em ebulição. Quero começar, porque como o nosso programa é semanal, vamos falar da libertação do Lula. Eu quero começar falando disso, das emoções. A parte boa. A parte boa, né? Que volta com força, porque eu pensei que o golpe na Bolívia ia deixar o noticiário, todo mundo impregnado de novo, mas o Lula é muito forte, ele é forte demais, a presença dele é forte, e eu acho que a esperança ainda está muito viva aqui. Começo com a Aroeira, que está aí, já está, né, maquinando seus comentários. Eu já estou no meio de um dia comprido, todo agitado, cheio de coisa para fazer. Mas, assim, há um tempo já que eu tenho essa visão que eu estava falando da classe média ali. O Lula, eu estou começando... É claro que assim que ele surge, ele desperta o medo no Bolsonaro, também no Ciro, porque o cara se assusta demais com o Lula. Mas, na verdade, assim, ele tem tudo a ver com o que eu estava falando. Ele é o cara que é capaz de conversar com todo mundo, inclusive classe média. Eu acho que a radicalização do Lula é muito mais no sentido de acreditar mais profundamente no que ele está fazendo, ele se radicaliza, do que realmente ele insuflar massas ao confronto. Isso não é do Lula. Ele insufla as massas a serem criativas, a se organizarem. Ele é um cara capaz de inspirar. Então, acho que o Lula ele toma o noticiário de volta por uma luz própria, por uma característica dele mesmo. Mas é também pelo momento que a gente está vivendo no país. Eu fico imaginando o seguinte, nós não temos grandes lideranças populares há um bom tempo. O Lula é a única liderança popular de comício, capaz de... Eu adoro o Haddad, acho ele fantástico e tal, mas o Haddad não é um cara capaz de inflamar uma multidão na porta de um sindicato. É impossível para ele fazer isso. Ele é um professor. Você é professor? Eu já dei aula. Miguel Paiva também já deu aula. A gente explica de outra maneira, a gente não insufla aluno. Bom, você talvez seja diferente, né, Conte?
Mas eu acho assim, essa é a função do Lula, e isso está acima, inclusive, da tal união e desunião de esquerda. Isso não tem nada a ver com Lula. A política gira em torno de Lula não por causa dele, porque ele quis, ou porque o PT quis. Porque essa é a realidade que nós temos hoje. E um amigo meu estava comentando, o Eduardo, na verdade, assim, a América Latina como um todo funciona assim. Ela se organiza em torno de ideias geralmente representadas por uma pessoa. É assim em toda a América Latina. Já era assim na Península Ibérica. Isso tem a ver com a gente lá e tem a ver também com os indígenas aqui. Então, de certa maneira, eu acho que a gente está no rumo em que as coisas são. A Bolívia reagiu. A Bolívia reagiu, quer dizer, isso fica lá no próximo ponto de pauta, né? Isso já fica próximo ponto de pauta, mas assim, é uma maneira diferente de ver. O Lula toma o noticiário em parte porque a Bolívia reagiu e em parte porque ele tem essa luz toda. Eu acho que essa é a causa. Meu querido Miguel Paiva, como é que você sentiu a libertação do Lula? Acho que vamos voltar no STF, né? Você acreditava que o Toffoli ia conseguir fazer aquele voto? Como é que... Olha, antes de responder essa pergunta, que é interessantíssima, eu só queria dizer duas coisas. Uma, que eu ia fazer uma homenagem à Bolívia no início do programa, vou fazer no final, vou deixar para o final a homenagem musical à Bolívia. Então, não me deixe esquecer. Uma canção. Vai ser em homenagem a Babi Siqueira também, do nosso 247, que ouviu, que eu postei, ela amou e contou, do Jorge Drexler, quem era, enfim, passei essas informações, mas isso fica. A segunda observação que eu quero fazer ao comentário que o Aroeira fez, a capacidade que o Lula tem, o Ciro também tem. O Ciro ele sabe colocar fogo, ele inflama. Ele é aquele velho político nordestino que sobe no palanque e sai. Não estou analisando o que ele diz, entendeu? Mas que ele tem essa capacidade Eu discordo, mas respeitosamente. Essa capacidade de inflamar tem. Do agitador, né? Exatamente, eu não estou entrando no mérito das coisas dele, porque ele está fazendo uma campanha presidencial antecipada muito desordenada, muito anarquizada, muito pisando na bola o tempo todo, entendeu? Isso vai ter um prejuízo para ele muito. Com quem que ele foi ter a ideia de brigar? Com o Lula? Quer dizer, entrar no estádio já sabendo que vai, entendeu? A Toffoli, a gente vinha ouvindo muita história sobre o Toffoli, como é que ele ia votar, Ele fez um voto longuíssimo, ele fez um voto que ninguém aguentou. Eu acho que ele, de propósito, ele esfriou a ansiedade que todos estavam, entendeu? Para diluir um pouco o impacto desse voto. Parece assim que ele estava tateando o voto para ver se invadiam o Supremo, se alguém soltava uma bomba. Ele pediu desculpa pelo voto. Exatamente. Então, a ação que dava é que ele estava muito reticente, né? Mas, olha aí, o Lula foi solto, não aconteceu nada, o Brasil não explodiu, os presos não saíram em debandada dos presídios, entendeu? Os estupradores não foram atacados. Os estupradores, exatamente. As pessoas não saíram matando outras na rua, dizendo agora é a segunda instância e tal. Não houve isso, né? Houve simplesmente uma manifestação democrática, né, do que poderia ser feito. O discurso do Lula, agora essa história de denunciar para o público de São Bernardo, porque o Lula mora em São Bernardo, incluíram segurança. Gente, mas a gente já ouviu tanta barbaridade em relação às instituições brasileiras, dos governantes, é simplesmente ridículo. É ridículo a gente levar isso a sério, entendeu? Então, eu acho que continua sendo o Lula, como disse o Ziraldo sabiamente na nossa entrevista, que ele vai estar bem dessa história, sabe escolher os caminhos, ele aprendeu muito, ele é inteligente em fazer o caminho político que ele sempre fez. O Lula nunca foi um insuflador, só foi insuflador quando era metido na porta das fábricas, que era o papel dele, entendeu? A regimentar os trabalhadores, entendeu? Mas agora, depois que ele virou político, ele é um político absolutamente inteligente, absolutamente conversador, vai conversar com a classe média, conversa com a classe, apesar de a classe média ter
horror do Lula, porque acham que o Lula vai organizar uma refeição coletiva do Brasil para comer as criancinhas, entendeu? Eu acho que esse mito de que o Lula é comunista, de que o Lula vai comer as criancinhas, de que o Lula é contra o capital, que vai transformar a entrada dos prédios da Vieira Soto todos em comunidade, em moradia coletiva, isso tudo é papo furado que as pessoas, se pararem para pensar, sabem que não é verdade. Enfim, essa Miguel é a minha posição. Paiva, deixa aí, perfeita a sua colocação. Eu acho que o Lula ele consegue conversar com a classe média sem ocupar aquela posição de subserviência. E é por isso que existe esse pânico do Lula, né? Quer dizer, o cara em cena de novo é terrível, muda toda a estratégia, enfim, não tem fake news para o Lula. O Lula é um cara que pode vencer as fake news com a verdade que ele emana no palanque, na rua, a percepção é essa. E tem uma coisa muito interessante, vamos continuar um pouco ainda nesse fio, porque nós temos aí vários temas para tratar, vamos falar de América Latina, de Bolívia, mas o Lula realmente é um assunto que a gente precisa estender um pouquinho. Falar dessa coisa do popstar, ele é muito popstar, né? As pessoas choram, ficam ali, e isso causa um mal-estar muito grande na elite brasileira que não consegue sentir essa intensidade, esse vínculo afetivo. É uma coisa de estrela pop, estrela do rock. Inclusive o próprio Bono Vox também é fã do Lula. Você vê as pessoas ali, aquele acontecimento, o cara vai entrar em cena, todo mundo. O que é isso, Aroeira? Quer dizer, não tem político, acho que na história do Brasil, que eu me lembre, o Brizola, acho que tinha uma relação muito, muito afetuosa também, de popstar também, mas o Lula é diferente. Vai, Aroeira, com a gente. Vargas tinha isso. Meu pai me conta que nas campanhas ele apoiou o Brigadeiro, que eles, os estudantes, corriam porque os trabalhadores vinham subindo as ruas em massa gritando Getúlio, Getúlio. Então era uma coisa que assustava muito a classe média já. Então acho que assim, talvez Getúlio tivesse um pouco disso, mas era um membro da elite. Um caudilho do melhor, mas um caudilho. A diferença é que Lula, não. Lula é o cara que se diz lendário, é um personagem lendário. Alguém que passa fome precisa governar o Brasil. Lula é esse cara. Esse é um personagem da lenda e se realizou e foi governar. E aí é que eu acho que o Ciro não é um líder popular. O Ciro é um cara que fala com essa parcela da classe média que não suporta o povo. E ele fala e ele provoca e aperta os parafusos dos preconceitos dessa classe média, disfarçado numa conversa moderna. É moderna, ele é um empreendedor, é um cara inteligentíssimo. Eu acho que ele é perigoso, ele é centro, para a direita, ligeiramente. Ele é mais Ciro do que centro. E ele tem projeto? Tem. Mas ele é muito perigoso para os trabalhadores nesse sentido. Ele não os entende, mas ele acha, tem a certeza absoluta que está fazendo a coisa correta. Desse tipo de cara, eu tenho muito receio. Muito. Eu também tenho muito receio, Miguel. Então, agora, só para terminar, eu dizer o seguinte. O Lula é um popstar por merecimento, digamos assim. Ele é um Beatle, de certa maneira, porque ele realmente veio mudar tudo. Ele veio mudar tudo. E é só de vez em quando que aparece Beatle. E é só de vez em quando que aparece Lula. Outro dia alguém falou assim, Lula jamais será um Mandela. Eu falei, Lula é um Mandela. Lula é um Mandela, é um Gandhi, é um cara muito grande. A história vai saber falar dele. Eu lembro, eu não sei, eu fico aqui especulando, pensando, refletindo, eu acho que essa trajetória sindicalista dele, do bom sindicato, fez ele aprender a dialogar com o patrão, entendeu? Eu acho que essa coisa de sentar na mesa, eu me lembro tinha um sindicalista na Itália chamado Lama, não me lembro o primeiro nome, me esqueci. Eu me surpreendia nos anos que eu morei em Milão, que o Lama virou deputado, tudo. O Lama sentava com o Agnelli, presidente da Fiat, e os dois conversavam ali um papo igual, reto. Eu dizia, caramba, mas olha que coisa espetacular, entendeu? Um é presidente e o outro é o presidente da empresa. E era aquele papo reto, entendeu? Não tinha submissão, como disse o Conde, entendeu? Essa experiência do Lula transformou ele num grande interlocutor, entendeu? Para esse tipo de coisa. Eu temo a classe média, porque a classe média sempre me surpreende
pelo lado negativo. A média tem uma doença congênita de ascensão social. A classe média se acha elite, entendeu? E esse é que é o grande. Às vezes a elite é mais esperta do que a classe média, porque a classe média acaba exatamente. A classe média acaba assumindo sempre uma postura muito perigosa, porque ela se ilude de que ela não pertence, ela não é povo, ela está ali a um degrau de deixar de ser média, e ela deixa de ser média, entendeu? A classe média só vai ser mais inteligente e brilhante no dia que ela assumir verdadeiramente o seu classe média. Ela não é nem elite e ela não é nem pobre, entendeu? Ela está ali fazendo justamente essa transição, que é um papel importantíssimo. O papel dela é muito importante, mas a visão política da classe média é muito perigosa por causa disso. Entendeu? Muito intelectual diz isso e fala isso. Assim, a classe média é personagem de anedotas em políticos. Trotsky odiava ter que articular os setores da classe média. Dizia exatamente o que os analistas costumam dizer. Uma classe amorfa, sem ideologia própria, que não sabe direito a que seguir, a que princípios aderir, e muito vulnerável ao medo. Muito, muito, muito vulnerável ao medo. Mas, assim mesmo, a classe média também produz o Gregório, por exemplo. A classe média produz o Miguel Paiva, por exemplo. Eu sou classe média. Nós somos classe média aqui, eu mesmo, talvez. Exato. Somos todos. Na verdade, a classe média produz os operadores do sistema da opressão, mas também produz boa parte do contraditório, de gente que dá forma acadêmica às reivindicações dos trabalhadores e tal. À medida que os trabalhadores se organizam e se educam, se transformam também em classe média. Esse foi um problema que o PT enfrentou como uma espécie de aburguesamento da base operária deles em São Bernardo. O PT chegou a ser derrotado em suas áreas nos últimos anos, em parte por causa desse aburguesamento. E aí você começa a aderir aos valores da classe média. Não quero demonizá-la e dizer ela é corruptora. Ela é facilmente assustada. Esse é o problema. É um cervo bebendo água. Se você bater palma, ela dispara e vai embora. Tem um fato, só para completar o que a Aroeira está falando. Na mesma Itália, em que eu morei muitos anos, teve um período lá na Itália que o sindicato fez com que criassem um programa dentro das fábricas que você tinha 2 horas por semana, os operários tinham 2 horas por semana para se dedicar a alguma atividade extra-fábrica. Né? Os ficaram todos animados, de repente eles iam fazer cursos de especialização, melhorar a sua performance dentro da fábrica para trazer um rendimento maior. Ledo engano, a maioria deles escolheu música, violino, culinária, literatura, tiravam 3 horas mais Justíssimo, inclusive. Pois é, do seu programa lá do celular para irem se completar culturalmente, entendeu? Esse programa durou muitos anos, foi muito interessante, criou essa nova perspectiva sobre os trabalhadores, o que os trabalhadores queriam de fato, entendeu? E depois acabou se encerrando porque a história do sindicato italiano mudou, os trabalhadores conseguiram outras coisas e aí não precisava mais desse tipo de programa. E a Mano Politi destruiu a Itália, né? Sem falar nisso também. Né? Eu só ler os comentários aqui dos nossos internautas e continuar numa questão que eu quero muito trazer para vocês. Marilda Jardim, saudando nós aqui. Ivanildo Pinheiro, COF Brasil, Valdemir Pereira Silva, deixa eu ver aqui, Tiara Oliveira, Sheila Escolari, Ana Maria Marques Jarrens, Oi da Alemanha, nunca perco Távola. O Távola está forte lá na Alemanha, e Terezinha Mato, Ana Simpson, boa tarde, garotos, vocês são maravilhosos, olha que legal aqui. Deixa eu ver se tem predileção hoje aqui pelo Aroeira de novo. Mas... Gostei dos garotos. Aroeira, não sei o que e tal. Eduardo Nunes Vargas está dizendo assim, caros pensadores, temos de ter muita atenção com os acontecimentos da América do Sul. O governo americano quer tomar a qualquer custo as riquezas da América do Sul. A gente vai entrar nessa pauta já. Tem um pouquinho mais de Lula antes, porque eu acho que está imbricado nisso. Né? O Lula pode ser a solução para a América do Sul.
Adriano Branco está dizendo aqui, boa tarde, se o Ciro não fechar um acordo com o Lula, vai se desintegrar com a Marina Silva. Eu fiquei pensando que a Marina Silva demorou para falar do incêndio na Amazônia, e quando falou, também falou com muita fraqueza. Aí no derramamento de óleo no Nordeste também demorou um montão para falar. No golpe da Bolívia, ela já falou, né? Porque o Evo é culpado. Né? Acusou o Evo. Aí eu pensei assim numa chapa Ciro-Marina. Seria maravilhoso. Lá, né? A chapa do oblívio. A chapa do oblívio. Mas eu quero saber o seguinte, gente, é uma coisa que me impressiona muito, como um linguista, estudioso da linguagem, é que o Lula, ele até diz coisas que a gente vem dizendo. Enfim, o comentário, a cena do comentário. Mas quando ele diz é diferente. Então, eu queria que vocês me ajudassem a entender isso. Quer dizer, evidentemente, eu penso assim, bom, é o lastro, é a biografia, é o vozeirão, é a memória afetiva, mas, para mim, extrapola, entra num terreno do transcendental, do misterioso. Quando o Lula enuncia, o país treme. E é por isso que o Bolsonaro, o MBL, todo mundo, Joyce, estão todos em pânico, né? Porque o Lula leva pânico para essas pessoas. Eles têm agora... A própria Rede Globo de televisão também fica em pânico. O Lula, inclusive, foi muito maldoso, ele é muito inteligente. Ele fala, o Luciano Huck teve uma ligação com ele, porque o avião que ele veio para São Paulo era do Huck, né? Como prestador de serviço, tem uma empresa de táxi aéreo. O Huck ligou para o Lula, da Oi, né? Que o Huck também deve ser fã do Lula, né? E o Lula falou para ele assim, me leva para o Caldeirão para dar uma entrevista para você. Quer dizer, ele testa o adversário, o interlocutor, sem nenhum tipo de... com honestidade. Mas ele não tem medo. Ele não tem medo. Não tem medo. Essa é a razão. Não tem medo. Não tem medo de ninguém. Então, na verdade, sim, ele quer conversar com todo mundo. A gente viu isso, o Moro interrogando o Lula no julgamento. Ele conversava com o Moro de igual para igual. Aquilo que o Miguel estava descrevendo. E ali era um juiz tentando oprimir o sujeito, abusando do seu poder para oprimir alguém. Não conseguiu. Isso me interessa no Lula há um bom tempo. Eu comecei desenhando o Lula décadas atrás, copiando Chico Caruso, botando um olhão, fazendo uma cara assim de bravo e tal. E aos poucos eu suavizei, até que o Nilson, um outro cartunista mineiro, um dia falou assim, eu gosto do Lula que você desenha porque ele não é bravo. Porque eu acho que eu tinha entendido ali, sem querer, sem pensar nisso, via desenho, como você gosta tanto de falar, talvez eu tenha entendido ali que o Lula não é bravo, ele só não tem medo. A raiva, a braveza, às vezes, são um reflexo do medo. Você desafia um parte pelo medo. O Lula, quando desafia, ele desafia com um sorriso, ele aponta para o helicóptero, desce aqui, vem conversar comigo aqui embaixo. É diferente. Eu acho que essa é a grande diferença mesmo. Ele não demonstra raiva, mau humor, ele demonstra muita energia, muita postura. Indignação ele mostra. Indignação, claro, mas ele não faz um discurso raivoso, babando ódio. Isso não é do perfil dele, isso é do perfil dos inimigos. Entendeu? Então, isso mantém ele lá em cima. Gente, esse ano e tanto que ele ficou preso, a serenidade dele, a tranquilidade dele, a confiança dele na história, né? Mas, Miguel, deixa eu só mostrar uma foto aqui que me impressiona muito. Eu fiz essa montagem porque o Lula em 1980 e o Lula no Sindicato Metalúrgico de São Bernardo do Campo há 2 dias atrás. O gesto, a expressão é uma expressão de indignação, quer dizer, de revolta, se é que de energia, né? De energia. Mas é muita energia, quer dizer, alguém que está sempre muito potente no imaginário do brasileiro, né? Essa imagem as 2 imagens sobrepostas me deixaram, enfim, emocionado. Arueira, você quer falar sobre isso? Esse Lula original, eu desenhei, eu me lembro do mural que eu tinha na minha casa, um mural de cortiça, cheio de notícias sobre as greves de São Bernardo. A gente tinha um grupo de desenhistas lá em Minas Gerais, se organizando em torno, chamava Grupo Mineiro de Desenho, e discutíamos política, fazíamos parte do movimento estudantil. Eu estava na Centelha, que era um ramo da DS, o ramo estudantil DS. É o mesmo Lula. Eu estou velho sem ir cansado. Eu era um menino naquela época, eu estou velho e cansado. Esse cara é o mesmo cara daquele tempo.
com a mesma energia, exatamente o mesmo sujeito. Eu, que não creio, peço a Deus que o proteja mesmo, porque é um ativo político. É como se a gente tivesse $1 bilhão, politicamente falando. Eu estou vendo gente querendo jogar fora, queimar, gastar em jujuba. Nós temos um ativo político. Ô, Miguel, eu lembrei agora, vendo essa foto do Lula, que naquelas das greves lá do ABC, que a igreja apoiou, né? Eu me lembro da igreja do Dom Paulo Arnes, eu acho que a igreja católica deu um suporte muito grande ao países daquela época, e eu fiz uma charge para o Jornal do Brasil, que foi um sucesso, foi uma das charges que teve maior repercussão que eu fiz na minha história, entendeu? Que era um locutor dizendo, por conta do apoio às greves do ABC, o governo decreta que de hoje as cidades se chamarão. Eu lembro disso? Bernardo e Caetano. Né? Tirou o São. Bernardo e Caetano. Não André, Bernardo e Caetano. André, Bernardo e Caetano, maravilhoso. Eu lembro dessa charge. Exatamente. Porque lembra, né? Por causa do apoio da igreja, entendeu? Então, era Lula que estava aí. Era uma outra igreja mesmo, né? Era uma outra igreja. Aqui, ó, enquanto vocês estão falando. Francisco trouxe de volta um pouco dessa igreja. Bastante. É verdade. Apesar de ele não ser um anti, ele é um chamado revisionista, digamos assim, no bom sentido. Ele está revendo todo o papel muito negativo que a igreja teve essas décadas todas, entendeu? E tentando trazer a igreja um cunho um pouco mais popular, entendeu? Porque a igreja está perdendo o fiel todo dia, entendeu? E aquela igreja estava muito ligada aos sindicatos, estava muito ligada ao trabalhador, porque o trabalhador precisava dela. A gente não tinha ainda essa praga dos evangélicos que a gente tem hoje. A Igreja Católica tinha uma participação muito grande nessa luta, entendeu? Mas veja... Fala. Não, o que eu falei, não, eu ia dizer o seguinte, que a igreja era generosa. A igreja, mesmo em alguns de seus momentos ruins, ela ainda tinha uma espécie de amor pelos pobres, e ordens inteiras eram baseadas nisso. De forma equivocada, ajudando o sistema a se manter escambau, mas havia uma ideia de que os pobres precisavam ser cuidados. Havia um Novo Testamento na igreja, que é o que trouxe o amor, na verdade. Jesus traz o amor para o Testamento, né? Então, hoje, você tem aquela teologia da prosperidade, ela é absolutamente egocêntrica. Por isso que me surpreende quando um papa começa a falar isso, e, na verdade, ele traz essa igreja de volta. Ele tem compaixão pela pobreza. Ele tem uma ideia que sempre foi a caritas, né? Essa coisa é muito, muito importante. Ele está mudando a cabeça de gente no mundo. Ele também assolou os canários, Satã, que está lá no Vaticano, né? Eu vi um filme uma vez que chama O Rei Pasmado e a Rainha Nua, e tem uma cena que o cara está olhando os céus, tem um presságio, o padre lá. Aí o diabo aparece, ele sempre conversa com o diabo. Aí ele pede ao diabo uma informação, fala, não posso agora que eu tenho o meu trabalho lá no Vaticano. Corre para lá, porque o diabo trabalha dentro do Vaticano, sempre trabalhou. Papa Francisco está se opondo a esse diabo que sempre trabalhou. Arueira, deixa eu aproveitar esse tema que você puxou, o pessoal está comentando aqui, ó, concordo, Arueira, mas sempre foram as freiras, as mulheres, que em maior parte trabalhavam no meio da pobreza e da doença com abnegação. Kátia, e os franciscanos, né? E os franciscanos. Terezinha Matos está dizendo, os evangélicos só pensam em dinheiro, teoria da prosperidade. Rick Feuerbach está dizendo aqui, Lula consegue identificar e evidenciar o cerne dos problemas brasileiros. Terezinha Matos, os evangélicos estão fazendo a revolução da direita na América Latina. Isso é muito perigoso, acho que a gente pode entrar nesse tema. Entrar na América Latina, tem aqui um perfil chamado O Anticristo. Ele está insistindo muito aqui, está fazendo uma pergunta que é o seguinte, tem algum comentarista progressista com conteúdo e coragem para falar mais de 10 segundos sobre os perigosos discursos anticomunistas, mesmo sabendo que são discursos deformados e fora da realidade? Tem algum comentarista progressista aqui para falar isso? Aqui acho que não. Acho que eles foram lá. Acho que é lugar errado, não? Eu acho que eles foram lá para aquele site lá do... Como é que chama?
daquele site do... O necrofilista, não? Discursos anticomunistas são fora da realidade, mas, enfim, estão fora do tempo, estão fora da história. Por isso que eu insisto em conversar com a classe média, que ela é quem melhor espalha esse conceito. A gente tem que conversar para os caras e mostrar que entendemos tudo errado. Deixa eu pegar, porque você insistiu nesse tema. Vamos pegar por aí agora. Então, tem de conversar com a classe média. A gente acabou de ver na Bolívia um golpe miliciano, militar, racista, misógino. Exatamente. Impressionante. É algo que me chocou profundamente. Eu temi pelo Brasil, continuo temendo profundamente, porque eu sei que os milicianos apoiadores de Bolsonaro querem torturar mesmo. Eles querem a volta da ditadura na sua inteireza e na sua oficialidade. Na sua grossura. Eu acho que é perigoso. Então, só para jogar a questão no ar para vocês dois, como o Lula tem essa capacidade descomunal, fora do comum, de conversar com todos os setores da sociedade de uma maneira altiva, de uma maneira transparente, e por isso ele é tão perigoso. Mas será que é só o Lula? Se continuar sendo só o Lula, acho que vai ficar difícil. Quem quer começar falando sobre isso? Posso começar, porque eu acho o seguinte, o próprio Ciro era um sujeito que precisa, o Lula vai mandar emissários, vai insistir muito em conversar com o Ciro. Mas não é só o Ciro. É preciso conversar com o famoso centro. É uma realidade no Brasil. O centro, deixado à solta, ele vai cair por gravitação para o lado direito. A gente precisa mostrar para essas pessoas, e aí começa na base. Olha, esses caras estão indo na escola porque sabem que apenas porque o professor é gente boa, ele começa a convencer os alunos a praticar o humanismo. Eles não querem isso, de forma nenhuma. Então, assim, é na infância que você educa a pessoa a ter empatia. Outro dia eu li um artigo falando assim, é preciso ensinar, voltar a escrever caligrafia, porque isso é bom para o cérebro. É preciso voltar a ler. A leitura de romance cria empatia. Você que é um linguista sabe disso. Ela cria a ideia de empatia. Você começa a caminhar nos sapatos de outra pessoa, como dizem os americanos, através do romance, através da identificação com o personagem e tal. A recuperação é filosófica, conceitual, é moral, é ética, e vai demorar um tempão, porque durante 40 anos esses caras estão vendendo a ideia de seja egoísta. A gente tem que recuperar. Sem isso não adianta, Conde. Não adianta, que a gente não consegue passar essa barreira. A classe média vai se opor. Ela é muito vulnerável a isso. Ela quer conforto, como todo mundo. Miguel? Eu viajei aqui na imagem que o Aroeira falou, do romance, e acabei esquecendo o que eu ia falar. Pois é. Fiquei viajando no negócio, você eu caminhar... acho que o eixo é o diálogo com a classe média e as possibilidades disso também não truncar, porque as pessoas estão muito reativas. A militância não quer conversar com o Rodrigo Maia. Elas acham que o Rodrigo Maia é traidor, ele deu o golpe. O PSDB deu o golpe. Fernando Henrique... O Rodrigo Maia está traindo quem exatamente? Ele nunca escondeu o que ele é. Eu lembrei agora, essa coisa que me assusta um pouco, eu aqui, das minhas fixações, a história e a grande imprensa, né? São as minhas duas fixações. Eu durmo e acordo pensando nisso. Eu estava ouvindo ontem a rádio Band News, e que a Band News virou, depois que o Boechat morreu, parece que o Boechat ficava segurando a Band News para se manter um pouco ali no... Entendeu? Agora ela descambou para a direita, esse Eduardo Oineg assumiu o bolsonarismo dele. Vindo a repórter entrevistando uma pessoa de Bogotá, não, de La Paz, pessoa que estava lá no meio da coisa, mora lá, e dizia claramente, não, quem está incitando a violência, quem está cometendo violência, fazendo... roubando, agredindo, atirando, é o pessoal do Evo Morales. Dizia isso com a maior habilidade, e a Rádio Band News não contradisse, entendeu? Deixou que essa fosse a opinião oficial. Quer dizer, uma imagem completamente deturpada e distorcida, não falou em nenhum momento de milicianos, de militares, de nada, entendeu? Então, a Globo News faz a mesma coisa, quer dizer, ela faz um discurso, ela até... questiona o golpe e esquece que os militares... Aquele negócio que ela viu também.
vários militares vão e pedem para você sair do governo, estão fazendo uma gentileza. Eles estão dando um Faz golpe. a gentileza. Faça a gentileza de sair do Faça a governo. gentileza. Se vocês não saírem, a gente tem que fazer alguma coisa. Isso é um golpe, gente. E a Globo News se recusa a... E eu vejo jornalistas que eu conheço, pessoas que eu sei que estão querendo dizer alguma coisa, mas como a gente chama aqui de jornalismo, imprensa... como é que chama? Presa, né? Cativeiro. A imprensa cativeiro. Imprensa e cativeiro, exatamente. Eu fico pensando em pessoas que eu conheço ali. Vocês sabem que eu assisto Globo News o dia inteiro. Você, enfim, é integrado. É o nosso enviado lá no front. Exatamente. Mas eu não tenho aguentado o tempo todo, juro por Deus. Eu já fui mais tolerante e paciente. Hoje me incomoda muito. Me incomoda muito depois da soltura do Lula. Posso até falar para vocês, quer dizer, eu também, antes, o Brasil ele indicou num processo de insanidade que assim, se a gente não fizesse uma escolha num dado momento, no meu caso, por exemplo, eu parei de ver Globo News realmente, mas eu assistia direto, porque eu gosto de jornalismo, eu gosto de ver notícias. Eu também, exatamente. Eu tenho condições de decifrar, enfim, de achar ridículo. Eu via lá, às vezes, enfim, todos os jornalistas ali produziam coisas que eram interessantes, eventualmente. Mas o Brasil entrou numa espiral de muita insanidade. Aí ficou difícil de acompanhar realmente esses programas. Bom, eu vou ler mais uns comentários aqui dos nossos internautas e vamos falar um pouco mais da Bolívia aqui. Renata Beiro está dizendo, queremos Lula inocentado. Marilena Queiroz, boa tarde. Suspeição do Moro é urgente. Anulação dos processos do Lula já. Terezinha Matos está falando. Rodrigo Maia acabou de dizer que não vai reformar a Constituição. Não gosto dele, mas há momentos em que ele fala coisas de bom senso. Sobre isso eu posso até dizer alguma coisa também. Você vai deixar o centro, como vocês estão falando, a Euroeira comentou, solto, pronto para a extrema-direita. Como é que a gente vai fazer? A briga do Ciro Gomes também, reclamou que o Lula trouxe o PSB para apoiar a candidatura Haddad, para não produzir uma candidatura em 2018, mas tentou fazer aliança com o DEM. Então, eu acho que, na verdade, nós ficamos assim, muito traumatizados, estilhaçados com o golpe. Acho que esse golpe irradiou uma tensão muito grande para a América Latina, o maior país, a maior economia da América Latina, o Brasil, e teve consequências gravíssimas. E tudo que está acontecendo agora no Chile, na Argentina, na Bolívia, que aconteceu no Paraguai, enfim, o continente voltou a ser uma espécie, ou nunca deixou de ser. Aí vocês me ajudam a formular essa enunciação. O República de Bananas, onde os militares resolvem... Isso não faz sentido na Europa mais, não faz sentido na América do Norte. Como é que a gente vê? Quer dizer, o mundo... nós regredimos. Como é que a gente vai resolver esse impasse de um continente ser ainda assolado pela ideia de republiquetas, em que você não tem um instituto da democracia? Eu acho que a ideia deles é justamente essa, né? Essas forças militares de direita querem que a América Latina continue sendo um amontoado de republiquetas, entendeu? Para que eles possam mandar. Isso significa o quê? Não dar condições básicas de vida para a população, como a gente vê aqui, que não lê, uma população que não vai à escola, uma população que não tem escola, uma população que não tem assistência médica, uma população que mora mal. Isso é o quê? Acaba criando uma camada, uma cama, né, para justamente essas republiquetas poderem repousar em cima disso, entendeu? E tem uma classe média muito daninha, quer dizer, uma classe média que não se associa à classe, associa, fica um aceno da elite, um aceno das classes dominantes, entendeu? Para subir. Então, o país fica entregue mesmo. Eu só acho... Está estranho aqui, está dando eco aí, não? Um pouquinho. Está falhando um pouquinho às vezes. Às vezes falha. Mas tudo bem. Eu só temo, eu acho que não vai. A única coisa que pode reverter essa história
que classes populares são grandes, é uma classe popular forte, é uma classe que não se... Você vê, são os índios bolivianos indo para a rua, os chilenos. são os chilenos na rua. Quer dizer, eu acho muito... São índios também. Exatamente, eu acho muito difícil que esse conto do vigário político funcione o tempo todo, entendeu? A máscara deles vai cair porque eles não têm capacidade para gerir um país, para gerir uma América Latina. Tem uma armadilha econômica aí. O nome República de Bananas vem do fato de era tudo monocultura. Você produz banana, produz café, produz cana-de-açúcar. É isso que você produz. E só isso, sua economia é baseada nisso. O Chile, o neoliberalismo é a versão moderna da monocultura, porque o Chile tinha pouquíssimas indústrias e, na verdade, concentradas na mão de um grupo muito pequeno de pessoas. Eu lembro de um milionário lá que é dono de 30% da economia chilena, da economia como um todo, uma coisa fora de sentido. Então, primeira coisa que a gente vê é o seguinte, a ideia é reduzir todos esses países à monocultura, sim. Essa é uma das providências. Se reduziram, porque Venezuela, Bolívia, Chile, Argentina, a própria Argentina é muito dependente de alguns produtos apenas. A única economia de dimensões planetárias, continentais mesmo, é o Brasil, que tinha, até recentemente, capacidade de produzir em muitas áreas, inclusive indústria pesada. Mas você está falando da etimologia do termo. Não, estou falando assim, do que aconteceu com esses lugares. Porque o sentido hoje de República de Bananas é outro, né? Nós somos sentido... Pois é, a República de Bananas passou a ser o lugar que, por ter essas monoculturas e interesses dos capitalistas tão fortes, era governado por mão de ferro com os generais locais. Essa é a origem histórica do conceito, na verdade, não é só o nome, não. E continua. Só que tivemos um intervalo aí de 20 anos, mais ou menos, de relativa democracia em quase todo o continente. Mas a história do continente qual é? É uma ditadura atrás da outra, um golpe de Estado atrás da outra, ou governos fortes. Com a exceção relativa do Brasil, e assim mesmo, sinceramente, olha para trás, a gente só vê pouquíssimas vezes governos concluíram seus mandatos aqui, períodos democráticos. Vou abrir a porta para o Joca, meu cachorro, que está batendo na porta para entrar. Tá bom. Mas o que eu estou querendo dizer aí é o seguinte, gente, o continente ainda está muito imerso nessa história. Eu acho que ele nunca saiu, né, Arueira? Nunca saiu. A diferença é que os indígenas, a importância que eu dou à identidade é muita por causa dessas coisas. Os índios se organizaram e não apenas baseado nos conceitos da gente, marxistas de formação, de trabalho, não. Se basearam na cultura deles, nas suas etnias e no escambau. São uma força muito grande. São eles que estão tendo a resistência no Chile e que estão resistindo na Bolívia. Agora, posso fazer uma pergunta, então, para vocês aqui, que eu acho que a gente está entrando, na verdade, é isso que é legal no Távola, é porque a gente ensaia um roteiro, mas, na verdade, aparecem coisas novas e sempre aparecem coisas, acho que, assim, muito importantes para a gente avançar. Daqui a pouco eu vou fazer a sessão das charges, está aqui separado já, as últimas do Arueira, as últimas do Miguel Paiva, vamos comentar rapidamente. Mas já que o Arueira tocou nesse assunto, eu queria perguntar o seguinte, quer dizer, a Bolívia teve 187 golpes de Estado desde a sua independência. Caraca! Você pega o continente, o Brasil é um país de golpe, é um golpe atrás do outro. E o processo de independência do Brasil, aí até uma jabuticaba. E golpes escondidos e varridos para debaixo do tapete. Golpes escondidos com a anuência e a chancela da imprensa, que hoje continua na mesma situação. O jornalismo não chama o que aconteceu na Bolívia de golpe, o jornalismo convencional. Está chamando de renúncia. Do Evo Morales. A Globo News provavelmente chama de renúncia, porque eu não estou assistindo, não estou sabendo. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, quer dizer, a América Latina, continente africano, se você pegar todo o corredor asiático, quer dizer, você tem golpes um atrás do outro, você não tem democracia consolidada em nenhum lugar do mundo. Acho que na Europa também tem problema. Só na Europa, mas ela enfrentou a zona do euro. Mas está um pouco melhor, né? Está um pouco melhor. Você viu a Espanha hoje conseguiu. Vamos também, até pouco tempo atrás, a Espanha estava com o desemprego latejando.
Hoje teve uma aliança entre o Podemos e o Partido Socialista, porque eles perceberam que se eles não se unirem, derem as mãos, a gente vai entrar num processo de fragmentação política e ideológica. Sim, eles estão com as ameaças de fragmentação mesmo. As guerras. Então, eu jogo para vocês agora essa questão para a gente tentar elucubrar alguma coisa com relação ao fato, quer dizer, existe democracia nesse planeta mesmo, caras pálidas? Existe democracia localizada em locais muito chiques. Noruega, a Europa da zona do euro, a principal, digamos, França, a Itália, em boa parte da sua existência moderna, a Inglaterra, já por séculos, de democracia sólida também e tal, Bélgica, Escambau. A Bélgica, às custas de uma ação sangrenta na África também. Então, todos esses países tiveram suas democracias enquanto esmagavam gente em outros locais do mundo. Esmagavam gente, esmagavam. Eu estou sendo literal. Esmagavam gente nos outros locais do mundo. Todos os países europeus. Todos eles. Você tem um arremedo de democracia, por exemplo, a ausência de golpes nos Estados Unidos, mas é porque lá eles resolveram já umas 3 ou 4 vezes na base da bala, assassinato na base da bala, Porque, pessoal, todo mundo anda armado, né? Então, assim, não há democracia real, a gente não tem. A gente tem, na verdade, a democracia grega original. Mulher e escravo não participavam. Eu acho que é muito mais uma ideia do que uma realidade, entendeu? Sim, é uma cenoura, uma utopia. Ainda é a melhor ideia que se tem para... Não, e devemos continuar perseguindo o meio modelo burguês. Ainda é a melhor de todos os defeitos, ainda é a melhor, mas ela, no fundamento, ela é cheia de falhas. A gente citou o mundo aqui, você pode fazer um apanhado do mapa mundi, entendeu? São poucos os lugares que chega próximo a uma democracia mais plena, entendeu? Mas essa ideia é fundamental que a gente persiga, entendeu? É fundamental que a gente tenha como meta resolver as questões que a democracia traz, porque tem outro sistema, não tem. Não sei, a democracia pode não ser boa, mas sem ela a vida para os trabalhadores é muito pior, muito pior. Eles são oprimidos mais facilmente, são esmagados mais facilmente, são assassinados mais facilmente e assim por diante. Isso é óbvio, é só dar uma folheadinha no livro de história, não precisa nem ler muito, não. E a democracia tende a aproximar as diferenças de classe. É a palavra o terror da classe média, o terror da elite, o terror do mercado, é a redistribuição de renda. Isso é como antigamente se tinha medo de... se falava muito de comunismo e os comunistas eram o terror das noites do mundo. Hoje é a redistribuição de renda, que é uma realidade do nosso mundo, que é uma coisa que pode ser feita, que deve ser feita, e é o terror deles, entendeu? Não pode se pensar nisso. O capitalismo está propondo que seja feita. Em muitos locais se discute renda mínima. Em primeira mão para vocês, a imagem que a gente vai colocar na imagem do Real Quadrado daqui a pouco, o nosso editor de imagem, ele colocou... Bacana. Gostei. Usaram meu. E a imagem dos milicianos em pânico aqui, só para a gente degustar pouco. Aquele de barba, né? Aquele de barba. Meu cachorro não tem o menor respeito. É você, Conde, é aquele de barba. Miguel, como é que é o nome do seu cachorro? Joca. Joca? É. Que simpático ele, hein? Ele é um... Quer participar aqui com a gente? Ele é um bulldog. Quando chega alguém aqui em casa, ele fica desesperado aqui em cima. Aí ele começou a latir aqui, bater na porta para abrir, na porta do terraço aqui, e depois quis descer, foi embora, ainda bem. Muito legal. Bom, alguém quer concluir esse tema? Eu acho que é um tema inconcluso, mas a gente... Sinceramente, eu acho que o Lula era a solução para isso. Vou passar para o Eira, assim, só para fazer uma pergunta. Eu acho assim, o Lula e os Lulas locais. Porque alguns desses países têm Lulas, ou parecido, ou gente com muita penetração. O próprio Evo, estão criticando muito o Evo pela renúncia. Eu gostaria de conhecer melhor as circunstâncias. Mas, na verdade, é o seguinte, eu acho que é importante que essa ideia que o Lula encarne seja reproduzida. Por um tempo, eu lembro que Che Guevara foi um ídolo a ser imitado. Fantástico. Mas eu acho que um ídolo a ser imitado é um conciliador no momento. Por um tempo também, Gandhi foi um ídolo a ser imitado. É importante que esse tipo de ideia perpasse a sociedade, porque ela desarma um pouco os espíritos. Gente, o Evo
é um cara que foi derrubado com maioria nas duas casas do parlamento e com a economia boliviana bombando. É evidente que há algo que a gente precisa entender e aprender desse processo. Só aproveitar e ler o comentário aqui da Joyce Camargo. Vejo poucas discussões sobre o modelo de democracia, democracia radical, sem representação parlamentar e sim conselhos populares. Gostaria de ouvir sobre esse modelo, mas só encontro pela Europa. Não existe. Eu acho que não existe a democracia sem a representação parlamentar. Eu não sei. Eu acho muito perigosa. Não existe. Qual? Mas é muito raro assim. Não é. Pelo menos não a representação parlamentar que a gente compreende. Por exemplo, Cuba tem uma maneira diferente de sim. Pois é. Existem uma democracia. O pessoal diz que não é, mas é. Eu estou falando em termos de democracia, as tradicionais, aquelas que a gente conhece. Eu acho muito perigosa essa coisa da democracia ser comandada por plebiscito, entendeu? Porque isso traz erros históricos, entendeu? Porque nem a maioria tem razão política, entendeu? Então, às vezes, pode estar em problemas sérios. É preciso que o parlamento exista para que haja uma filtragem, uma convivência, um diálogo dessas forças, diferentes, entendeu? Eu acho muito perigoso, entendeu? O plebiscito das armas, o referendo das armas mostra isso, e eu tenho medo que se proponha algum referendo hoje em relação à nova corrente, que é o novo, né, o assunto do dia, entendeu? Que surgiu de se fazer uma constituição nova, entendeu? Eu tenho medo porque, enfim, eu acho importante o exercício da democracia, não só nas coisas do dia a dia, como nas discussões parlamentares, através dos nossos representantes políticos. Eu acho fundamental isso. O sistema é armado desse jeito. Mas o parlamento é uma coisa que a gente conhece dentro de um tipo de democracia. As democracias, os comitês populares, porque uma coisa é o plebiscito e o uso contínuo do plebiscito, que é uma coisa que o fascista gosta mesmo. Adora. Né? Governar plebiscitariamente. Mas os comitês populares, aquilo que se chama sovietes, que deu nome... Para vocês uma coisa, só para a gente mostrar aqui as charges do Aroeira, um momento bacana aqui, que todo mundo curte no Távola Quadrada, essa aqui do Evo, e aqui a gente tem o Trump e o Bolsonaro. O Brasil participou desse golpe, né? A gente já sabe disso. Aqui o Bolsonaro em pânico com o Dedão da porra. E a Globo também. Muito bacana. Aqui todos os milicianos do governo presos e o Lula livre. Aqui uma suíte. E essa é linda, hein, o Aroeira? Essa do Lula com a da liberdade, né? A chave da liberdade na mão. E agora eu vou já vou direto para o Miguel. Deixa eu ver aqui. Que golpe nada. Essa é de hoje. Essa é de hoje, né? É fantástica, com a sombra de um grande militar, né? Pesado aqui. É a expressão do que está acontecendo no Brasil, né? Justamente. A gente está olhando para trás. Assim. Será que tem alguém atrás de mim? É a expressão que está acontecendo no Brasil e, de certa forma, por toda a América mesmo, né? Exato. A gente sente essa sombra ameaçando mesmo. Na Europa também ela andou assumindo postos lá na Europa Central. Aqueles países mais periféricos dentro da zona do euro andaram se fascizando também. Mas até lá existe reação. Eu acho que, pelo menos, um equilíbrio a gente pode almejar conseguir num tempo até relativamente curto. Apareceu essa imagem aqui do Ziraldo, aí eu vou aproveitar e falar com vocês, porque a entrevista que vocês fizeram com o Ziraldo foi lindíssima, foi emocionante, eu acompanhei, e queria que vocês falassem um pouquinho dessa entrevista aqui. Começa no Miguel, que é filho. Não, foi uma coisa que eu estava querendo fazer há muito tempo, entendeu? Então, no dia do aniversário dele, nós fomos, a Aroeira foi também, nós fomos conversar e marcamos até com o sobrinho dele, com o André, que é um fotógrafo excelente, que fez a fotografia, a edição, fez a edição. Aliás, eu ia falar isso, as imagens ficaram excepcionais, as tomadas. Nós entrevistamos com 3 câmeras, é uma coisa realmente sofisticadíssima. E foi super emocionante, porque o Ziraldo mesmo disse, puxa, há muito tempo que a gente não faz isso, né? Sentar e bater papo, entendeu? As limitações que ele está, quer dizer,
ele se emocionou, ele ficou muito feliz. O Mauro disse: essa entrevista está ótima porque vocês dizem tudo que eu penso. Ele falou isso mesmo. Ele falou isso mesmo. Como ele tá um pouco mais lento para falar, né? falar, para dizer as coisas, era ótimo, porque a gente dizia tudo que ele queria dizer. Entendeu? Assim, então foi emocionante. A família do Ziraldo é uma espécie de grande empreendimento de produção de conteúdo, que eles são músicos, desenhistas, cineastas, pintores. Eles ocupam as artes de uma forma impressionante. Tem prêmio Grammy de trilha sonora de filme, tem músico sofisticado, tem pintor, tem cantores, tem escambau. Qualquer coisa que você queira fazer, a família faz por você. Sabe o melhor sentido da palavra circo? A família do Ziraldo é um circo, onde tem cineasta, onde tem tudo. Tudo que você eu vou até disponibilizar essa entrevista também para o meu canal, porque eu acho que tem muita gente aqui que está assistindo que quer ver a entrevista e tal, depois eles não conseguem achar lá na TV 247, que tem uma pletora de conteúdos. Eu vou publicar no meu canal também, mas eu queria que vocês falassem, assim, só para a gente falar do Ziraldo mais um pouquinho. Como é que o Ziraldo... com relação ao Brasil, com relação ao que aconteceu no Brasil, assim, recentemente. Ele falou sobre isso, né, Miguel? Falou. Né? Falou sobre isso. O Ziraldo gosta das grandes descobertas, né? Ele sempre achou, na vida inteira, eu conheço o Ziraldo há muito tempo, e a vida inteira ele perseguiu sempre ser o descobridor. Ele queria sempre dizer coisas. Aí eu dizia: mas Ziraldo, isso aí fulano já fez. Não, eu estou dizendo isso de uma maneira diferente. Ele tinha sempre ele perseguia sempre essa ideia de dizer as coisas definitivas. Ele tem uma sacada muito, muito boa, que diz assim: todo artista tem que ter aquela ideia de $1 milhão, entendeu? Aquela ideia que vale $1 milhão, assim, para significar uma ideia do cacete, entendeu? Então, a gente brincava muito disso, dizia: pô, Ziraldo, essa aí é $1 milhão, entendeu? E ele tem isso com as frases também. Você viu que ele falou uma frase na entrevista, resumia o Brasil, né? Matutando, e depois ele disse assim: essa é a frase que eu estava querendo dizer. O público, em geral, assumiu o poder. Entendeu? Então, ele ficou matutando. Assumiu o poder. O público, em geral, assumiu o poder. Ele ficou matutando isso porque ele gosta dessas coisas definitivas, entendeu? O Ziraldo é uma formulação e tanto mesmo. Essa. Claro, exatamente. É uma formulação, uma grande sacada. O público? A sociedade do espetáculo. O público em geral, aquela coisa assim meio ampla, meio vaga. E o público é perigoso, né? O público vai da ovação até os ovos. Vai disso até parar você numa esquina e dizer John Lennon, pum, te dá um tiro. Exatamente. Bom, por isso que o grande público... Eu estava falando do perigo do referendo, da República do Referendo, porque acontece o grande público, mas não esqueça que eu quero Mas precisamos homenagem à Bolívia, hein? Quero Miguel, terminar com a homenagem à Bolívia. A homenagem à Bolívia. Claro. Eu acho que é importante a gente até programar um episódio para isso. A gente precisa melhorar a democracia. É verdade, fazer uma pesquisa. Os bolsonaros sabem disso. Eles desmontaram todos os comitês que os governos de Lula e Dilma criaram nesses 16 anos. Todos. E é importante ressaltar também comitês populares. Que nesse tempo todo do governo popular, do PT, nunca houve nenhuma formulação antidemocrática, entendeu? Nada. E o Bolsonaro, em um ano de governo, em menos de um ano, é um festival, toda semana é uma, entendeu? Então, toda semana é um passo na direção da ditadura. Dizer que lá a gente vivia a ditadura e era o pré-Cuba, pré-Venezuela, essas coisas, é uma baboseira, entendeu? Sem tamanho. É importante que se repita isso, mas é importante que a gente diga isso para todas as pessoas, entendeu? Porque eu acredito que o nosso público aqui saiba disso, entendeu? Mas, olha só, eu vou colocar a imagem do Lula hoje. Essa foto foi tirada hoje pelo Ricardo Stucker, Lula no Instituto Lula, olhando 30 mil cartas que ele recebeu do mundo inteiro entre os 580 dias que ele ficou preso político em Curitiba. Olha que imagem bonita, o Lula está rindo. E eu estou colocando a imagem porque antes de o Miguel Paiva fazer a homenagem para a Bolívia e tudo mais, eu queria que vocês
Esse cachorro não é o meu, não, é outro cachorro. Eu queria que vocês transmitissem uma mensagem para o Lula, porque eu acho isso muito importante agora. A gente, enfim, é muito bom pensar que ele não está mais naquela masmorra também, embora ele tivesse acesso às informações, mas é confortante, é reconfortante pensar que, inclusive, ele pode assistir o programa se quiser e tal, e eu acho que é bacana, acho que a gente precisa conversar com... Estava brincando com um querido amigo Wilson Ramos Filho, o Xixo, e aí ele disse assim, né? Você quer identificar um chato quando ele diz o que o Lula deve fazer, né? Fala, não, deve fazer isso agora, tal. Eu acho que a gente tem de consultar a Constituição do Lula, mas antes de mais nada, eu queria que vocês fizessem aí uma espécie de mensagem, quer dizer, para o Lula, para receber, né, essa liderança agora, que pode não, que já está mudando o cenário político e social no Brasil, começando com a Arueira, vai. Fiz só para antes. Lula. Fala, Miguel. O que você não, antes, eu mandei para o nosso grupo aí a charge que eu fiz hoje. Ah, tá. Vou ver se eu abro. É minha homenagem ao Lula. Vai, Arueira. Eu quero dizer para o Lula o seguinte: eu quero que o Lula continue a ser exatamente isso que ele começou há décadas atrás a ouvir do Nordeste para São Bernardo. E ter essa ideia em mente. Ele é um sujeito que conhece os dois lados dessa moeda. Ele governou o Brasil no momento em que o Brasil foi mais querido no planeta como um todo, e ele foi oprimido pelo pior que o Brasil podia produzir. A ditadura, foi preso por ela e tal. E agora foi preso por uma coisa ainda pior, que é uma ditadura mais moderna, mais eficiente. Eu acho que o Lula tem que continuar a ser quem ele é. Um homem que conversa com todo mundo e que entende que simplesmente o mundo vai ter que continuar melhor do que está. A atual divisão, o fosso atual de distribuição de renda tem que diminuir. E isso ele sabia fazer, conversar com as pessoas e explicar por que ele quer que pobres fiquem um pouco mais ricos, ganhem um pouquinho mais de dinheiro. E ele explica, isso é bom para a economia, isso é bom para girar dinheiro. Ele conhece economia prática, política prática, sociologia prática, filosofia prática e ética prática como mais ninguém no país. Continue, Lula, continue a ser exatamente quem é. Arueira. Miguel. Eu acho, eu adoraria, como todos nós, eu acredito, sentar uma tarde, bater um papo com o Lula, uma coisa assim, além de ser um momento histórico, deve ser muito esclarecedor. Convida ele, Conde. Deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês já tiveram com o Lula? Não, eu nunca tive. Eu nunca tive. Arueira já? Já. Eu nunca tive. Vamos fazer um programa com ele. Convida ele. Vamos fazer um programa com ele, mas eu quero que você continue a sua mensagem, porque eu acho que é importante. Não, a minha é uma coisa assim subjetiva em relação ao Lula. Eu acompanho, como eu mesmo disse aqui, né, acompanho a trajetória dele desde que ele começou nos sindicatos. Foi sempre uma pessoa super querida nesse aspecto, e eu me lembro também da entrevista com o Ziraldo, que eu lembrei o Ziraldo de um fato, que quando o Lula foi eleito, eu cheguei para ele, eu senti uma reação da elite muito, muito ruim, da classe média e tudo, aí eu dizia, e aí, Ziraldo, como é que você acha que vai ser? Ele virou para mim e disse assim, Miguel, o que você queria? Um metalúrgico ser eleito presidente da República? Tinha que ser essa a reação mesmo, mas é um momento histórico, quer dizer, é de uma importância tão grande o Brasil ter vivido esse momento, uma presidente mulher e um presidente metalúrgico, são dois fatos históricos que a gente não pode negar, que a gente não pode esquecer, que já estão dentro de nós, isso faz parte. Eles foram eleitos pelo povo, o povo votou e eles foram eleitos, entendeu? Isso é uma coisa, a Dilma foi derrubada por um golpe. Derrubada. Então, é importante que a gente se lembre disso, que isso eu acho que é a essência que tem que ficar. Isso é que é importante. Muito bom, Miguel Paiva Arueira. Estamos chegando ao final do nosso Távola Quadrada, mas tem uma mensagem que... Você mostrou a minha charge aí da mão, né? Da arminha. A charge da mão. Vou mostrar de novo aqui. Deixa eu ver se da mão que vira Lula livre. A mão que vira Lula livre. Exatamente. São os momentos da política, o título.
os movimentos da política. Muito bacana. Me lembrou um pouco o trabalho do Fernando Carvalho. Muito essa coisa gráfica, entendeu? Nosso Posso fazer minha homenagem à Bolívia? Isso. É uma música chamada Bolívia, cantada pelo grande Jorge Drexler, que é um cantor uruguaio que mora na Espanha. E eu vou colocar porque é muito bonito. Vocês estão ouvindo? Aumenta. O Caetano canta no final um trecho, mas é lá no fim, não vou botar. Essa primeira parte é muito bonita. 1959, todos decían en las facilidades, años de guerra, varios años antes de la Guerra Fría. Todos decían que no, cuando dijo que sí Bolivia. É isso. Todos diziam que não. Qual é o não. nome dessa música? Bolívia, do disco do Jorge Drexler chamado Bailar en la Cueva. Que maravilha. Olha, vamos encerrar, ainda devolvo para vocês, estamos aqui estourando o tempo, mas a gente sempre estoura mesmo, então porque é muito gostoso conversar aqui com vocês, o público adora, e eu queria comentar que o momento é de embate dos sentidos, a significação de democracia, né? Acho que o mundo está precisando significar isso. Acho também que aquela democracia considerada a mais consolidada do planeta, que são os Estados Unidos, inegavelmente, em função de tantas coisas, a despeito do imperialismo e tudo mais, ela se fragilizou demais com a ascensão do Donald Trump. Os Estados Unidos pararam de encarnar o país que irradiava a democracia, mesmo que de maneira fraudulenta. Não sei se vocês entendem o meu raciocínio, mas isso fragilizou o mundo todo. O globo ficou sem saber direito. Falou, e agora? Tem um fascista nos Estados Unidos, Donald Trump. Como é que a gente vai defender as significações da democracia? Por outro lado, você tem a China, que é um país comunista, mas que, por outro lado, você tem bilionários, você tem uma economia vibrante na China. Enfim, acho que são os desafios da nossa história. E acho que a América Latina, como sempre, encarna uma espécie de vanguarda nisso tudo, porque é um pouco selvagem tudo aqui ainda. A gente não se desvencilhou ainda do nosso passado, desse passado violento, né, das chacinas, dos genocídios de indígenas. Da invasão, né? Invasão. Mas talvez saia daqui justamente o Lula encarna essa figura extraordinária que conquistou o mundo todo, que tem um carisma fantástico, que tem um magnetismo. E aí eu queria fechar com vocês isso, quer dizer, o que nos espera? O Lula vai viajar ao mundo? Vocês acham que ele tem de conquistar espaço? Eu sempre penso no Lula assim, ele não é só do Brasil, ele é do mundo. Ele pode vencer a fome na África, se deixarem ele fazer isso, ele vai lá e faz. Então, eu acho que a gente está num momento que a gente tem de ousar, né, realmente sonhar um pouco mais, trazer a utopia de volta e conquistar, como foi, acho que o momento em que o Lula chegou no poder, com todas as desconfianças, mas ele realmente fez um trabalho assim impactante para o mundo todo. Passando para o Aroeira, depois para o Miguel, e a gente fecha o Távola de hoje. Vai lá, Aroeira. O Lula fechou seu segundo mandato, com uma aprovação altíssima, dentro e fora do Brasil. Eu vou insistir numa coisa que eu notei esses dias, assim, as identidades salvarão a América do Sul. Negros e índios precisam ocupar mais espaço, porque eles são a salvação da América do Sul. Eles precisam, de certa forma, a elite branca precisa entender que sem eles ela está fadada ao fracasso também, aqui na América do Sul. Porque seremos sempre um continente produzindo alguma coisa simples,
para milionários na Europa e outros lugares, e os chineses, inclusive, se aproveitarem e enriquecerem aqui. O Brasil só assumirá o lugar, e foi o que aconteceu quando o Lula assumiu, que a identidade de trabalhador e nordestino é tão forte também, no Brasil principalmente, e o trabalhador com identidade, não um homem que alguém que é simpático aos trabalhadores, não, um trabalhador. Identidades vão salvar a América do Sul e, por consequência, o planeta todo. É preciso as pessoas assumirem que as diferenças do mundo precisam diminuir. E o fato dos índios estarem tomando protagonismo aqui na América Latina é maravilhoso para o planeta como um todo. É também muito bom os bilionários serem chineses, para ensinar um pouquinho de modos e boas maneiras à elite branca do planeta. E é muito bom os negros estarem assumindo sua condição aqui no Brasil, e não é assim de coitados ou de vítimas, não, eles estão assumindo protagonismo. Eles gostam de dizer o seguinte: queremos agora mostrar doutores, médicos, professores, engenheiros, aeronautas, negros, todos eles. Isso é importante. Eu acho que isso é o que a gente pode... É otimismo, é otimismo. Eu vejo que é assim que vai mudar. Esse Aroeira, eu concordo quando tem aqui as fãs do Aroeira, os fãs, ele é um fofo, não sei o que era. Ele é um fofo. Vai, Miguel, você é um fofo também. Ele sabe disso, a Aroeira sabe disso e explora essa capacidade. Ritmo, cadencia, tá? Essa fofice, ele é um professor, né? Ele é um professor. Essa fofice é bom, hein? Eu acho que a gente precisa... Fui chamar de muitas coisas. A gente precisa fazer um programa aqui conversando sobre realmente essas setas da democracia. Eu acho que é muito curioso e é muito interessante. Acho que a gente pode descobrir muita coisa, muita nuance nesse conceito de democracia, muito mito nesses conceitos de democracia. E eu acho que a nossa vivência com o Lula é importantíssima também para mostrar como a democracia pode ser vivida de uma maneira saudável, popular, gratificante e justa. Então, eu acho que um debate, um programa inteiro sobre a democracia pode ser super interessante. E seria mais interessante ainda se a gente conseguisse convidar o Lula. Maravilhoso. Eu até falei o seguinte, porque... o Lula, o cara é um popstar, então como é que você vai, né? É impossível nesse momento você ter uma... Como é que o Bono Vox vai na sua festinha de aniversário, né? Quem sabe? Espera a poeira baixar e vamos conversar, não sei o que. A poeira não vai baixar nunca. Nunca. Metade de areia passar e aí a poeira vai ficar no ar e a gente faz os nossos encontros aí. Queridos, eu quero deixar um beijo para vocês são sensacionais. Terminando mais um Távola Quadrado, o pessoal aqui super carinhoso também, mandando um monte de corações, agradeço o público maravilhoso, como sempre aqui no canal do Conde. Teremos a reprise na TV 247 às 22h30 de hoje, e a gente se encontra aí diariamente com os desenhos maravilhosos de vocês, comentários, as participações que vocês estão fazendo aí em todos os lugares. Hoje eu ainda volto com a live com o Aquiles. O YouTube está lá o Miguel Paiva e o Aroeira. Hoje eu ainda volto com o Aquiles à noite. Sensacional. Beijo para vocês. Beijo. E agora não precisa nem mais fazer isso, né? Agora já... Não. Já tá certo. Não, agora é Lula lá. É Lula lá. São dois. Beijo, tchau. Tchau, gente.